Deputado Fábio Trade, senhoras, senhores, novos deputados, só uma correção, deputado, eu não sou presidente do Simprofaz. Eu falo pelo Simprofaz, sou sindicalizado, mas eu não sou presidente. O presidente é o doutor Alain de Tonelli. Boa tarde a todos. Eu vou me ater a uma análise breve da lei orgânica da AGU. São por dois motivos básicos. Primeiro, que há um projeto já pronto e acabado, prestes a ser apresentado à Casa Civil. Isso dentro de alguns dias ou semanas. Um projeto, inclusive um projeto que não foi debatido, um projeto que não, um projeto sigiloso, secreto, ninguém sabe o motivo de tanto sigilo, mas um projeto que não foi debatido está prestes a ser entregue à Casa Civil e logo chega ao Congresso. Por isso que eu vou falar primeiro sobre a lei orgânica. E também, porque querendo ou não, um projeto de lei orgânica, de lei complementar da AGU, acaba servindo de paradigma aos demais entes federativos. Isso mais cedo ou mais tarde acaba servindo de paradigma. Pois bem, a lei orgânica, uma verdadeira lei orgânica da Advocacia Pública da União é um sonho acalentado há mais de 10 anos pelos braços da União, da Advocacia da União. Eu digo, Procuradoria da Fazenda Nacional, AGU propriamente dito, Procuradoria do Banco Central, Procuradoria Federal. E há pouco, na verdade é um sonho e, ao mesmo tempo, é uma necessidade do Brasil. A lei complementar 73, quando editada em 93, ela foi estudada em 92, 91 e editada em 93. O Brasil era outro, o mundo era outro. Não havia processo de massa como hoje, não havia juizados especiais federais, não havia processo eletrônico, não havia internet, não havia celular, mal havia computador. Era outro mundo, os processos o número de processos era pequeno, as atribuições da AGU eram muito menores do que hoje, mas infinitamente menores. Na verdade, a grande atribuição da AGU naquela época era a execução fiscal herdada do Ministério Público. Daí a constitucionalização da AGU pelo Constituinte de 88, que passou a AGU parte do trabalho do Ministério Público. E, naquele momento, ao colocar a Advocacia Pública, a AGU, no momento que ela colocou no mesmo patamar de dignidade constitucional, de direitos, deveres, prerrogativas, a Advocacia Pública, apesar de suas diferenças, a Advocacia Pública, a Advocacia de modo geral, Ministério Público e Magistratura. Ocorre que em 93, a Lei Orgânica 73 foi, no mínimo, tímida. Apesar da própria Constituição ter erigido a Advocacia Pública ao mesmo patamar dos demais atores processuais, a Lei Orgânica foi tímida. A Lei Orgânica nos deixou numa situação prática inferior. Inferior em garantia, inferior em prerrogativa, inferior em estrutura de trabalho, na prática inferior em tudo. O que acaba por transformar muitas vezes a AGU em carreira de passagem, em trampolim para as demais carreiras públicas melhor estruturadas e melhor remuneradas. Diante desse quadro, era grande o sonho e grande a expectativa de que fosse apresentado um verdadeiro projeto de lei orgânica da AGU. Isso começou na gestão Toffoli, em 2007, 2008. Durante 2 ou 3 anos, com a participação das carreiras, diga-se de passagem, chegou-se a um projeto que, se não ideal, próximo do ideal. Chegou-se a um projeto que contemplava não só as necessidades da advocacia pública, mas as necessidades do Brasil, de uma advocacia de Estado forte, independente, autônomo. E, há 6 meses, pensávamos nós, das carreiras públicas, que agora, como nós estamos em um governo de continuidade, o governo Dilma não é segredo para ninguém, é uma continuidade do governo Lula, pensávamos que aquele projeto, exaustivamente pensado e com participação de todos da gestão Toffoli, fosse ajustado às novas necessidades e apresentado ao Congresso. A decepção foi enorme. Apesar do projeto não ter sido oficialmente apresentado, o que vazou, o que nos chegou às mãos, é mais do que tímido. Na verdade, ele retroage a AGU ao patamar anterior a 88. Porque se a Constituição de 88 exige concurso público para a AGU,
aquele anteprojeto secreto, mas que vazou, prevê, entre outras estranhezas, o exercício da consultoria por membros de fora da carreira, entre outras. E não é só isso. Então eu poderia dizer que, além do estranhamento de ter sido abandonado, jogado no lixo, um projeto completo, um verdadeiro projeto de lei orgânica, a nossa decepção é que se apresentou só um remendo à Lei Complementar 73. Não é um projeto de lei orgânica estruturado, não é um projeto de lei de carreira de Estado. Não, é simplesmente um remendo à Lei Complementar 73. É um projeto ainda mais tímido que a própria Lei Complementar 73. Comparando os dois projetos, e comparando o projeto que nos foi negado pelo ministro Toffoli, que, inclusive, aqui vale a pena abrir um parênteses, esse projeto só não foi destinado, só não chegou à Casa Civil, porque o ministro Toffoli foi ao Supremo. Foi designado que não houve tempo hábil. Nós esperávamos que o governo que sucedeu fizesse, mas não fez. E nesse projeto, tudo que não consta do anteprojeto, agora patrocinado pelo tal AGU, constava do projeto Toffoli. Digo alguns exemplos, rapidamente, porque o tempo é curto. Política de gestão de recursos humanos. Não há nada no projeto atual. No projeto Toffoli há toda uma política de gestão de recursos humanos de forma a segurar os procuradores e advogados da União na carreira, de forma a estimular a permanência e a carreira sem que aconteça o mesmo que tem acontecido hoje, a carreira se transformar em carreira de passagem. A política de gestão de resultados, inclusive podendo firmar contrato de resultados com órgãos, com os entes assessorados. A política disciplinar completa, nada há no projeto atual, no ministro Adams. Há uma política de transparência, inclusive com a criação de ouvidoria. Mas, mais uma vez, o projeto Adams silencia. Há uma política de repartição de atribuições, enquanto hoje, enquanto hoje, o projeto que saiu da atual gestão da AGU concentra os poderes na mão do ministro, o projeto Toffoli distribuía grande parte do poder para o Conselho Superior da AGU. Se hoje concentra, o anterior democratiza. E, para coroar tudo isso, apesar de prever toda a estruturação física da AGU e seus braços, além disso, ainda prevê a fonte de custeio, que o projeto atual também silencia. E a fonte de custeio é capaz de suprir todas as necessidades de todos os entes da AGU, sem quase necessidade, ou com necessidade de recursos mínimos dos cofres da União. Porque está previsto que todas as carreiras da AGU seriam custeadas pelos honorários e pelo encargo legal. Todos sabem que os honorários não são pagos pelos cofres públicos, são pagos pela parte adversa, pela parte de perdoação, e o encargo legal substitui os honorários das execuções fiscais. Também é dinheiro pago pela parte contrária, e não pela União. Logo, toda a estrutura da advocacia proposta pelo ministro Toffoli era custeada pelos próprios procuradores e advogados. Isso não iria representar quase nada de gasto à União. E nos causou estranheza, decepção, o fato desse projeto ter sido rasgado e o que foi apresentado não chega nem... eu poderia dizer que não é nada do que nós precisamos, do que o Brasil precisa. Se hoje, mas apesar da decepção, nós temos ainda a esperança que o Congresso Nacional vai corrigir essas distorções e vai oferecer ao Brasil uma lei orgânica que o Brasil realmente precisa e que o Brasil merece. Muito obrigado.